Como estará em São Paulo, de onde fala André Hernan com as informações do Tricolor Paulista. Bem-vindo ao Seleção, meu caro. O André tem um time no Cartola que todo mundo ganha dele aqui, que é o Hernanicos. Hernanicos. Eu vou usar a seguinte definição. Hernanicos é um time fraco. Muito fraco. Hernanicos é um time fraco no Cartola. Declaração dá problema, né? Bem-vindo, Xará. É um time gigante, vou dizer para vocês. Mas, de fato, vamos ver se a gente vai melhorar esse ano. Minha meta sempre é ficar na frente do André Rizek. Amigos, hoje é um dia quente aqui em São Paulo, calor, e o clima no São Paulo é muito bom. Hoje pela manhã a gente teve a reintegração do Jean, que ontem foi às redes sociais, da mesma maneira que ele foi lá criticar de maneira muito forte o Wagner Mancini, fazendo acusações, ontem foi lá na rede social e pediu desculpas. Mas é claro que o Cuca, que ontem falou aqui em entrevista coletiva, já tinha dado a letra que não dá para prejudicar a carreira do menino, falando sobre o Jean, que depende muito mais dele para voltar e buscar uma vaga no time titular. Hoje ele esteve aqui, foi reintegrado. E o Cuca, todo mundo ali gravando o treino, aquele primeiro momento, aquela roda de conversa com todos os jogadores e a comissão técnica, o Cuca promoveu um abraço entre Wagner Mancini e o Jean. E depois os jogadores aplaudiram aquilo tudo. Então, assim, isso é um pouco do que o Cuca já está fazendo e a gente está tendo oportunidade de ver aqui em campo. Já nos bastidores, depois dos 20 e poucos dias que ele ficou, desde que assumiu o São Paulo, assinou o contrato e ficou se recuperando, né, terminando o tratamento que ele fez da cirurgia do ano passado, ele trabalhava muito nos bastidores, muito nesse sentido de uma conversa com a diretoria, de uma conversa com um ou outro jogador. Mas assim, agora a gente percebe que as atitudes do Cuca são atitudes acertadas e elas são muito elogiadas aqui no São Paulo. Por exemplo, vou citar ontem uma reunião que aconteceu logo que o Cuca chegou. Tinha uma reunião do Raí, do Alexandre Pássaro, que é o outro diretor, do presidente Leco e toda a comissão técnica. Aí o Cuca, ele pediu licença para os seus auxiliares e foi para uma outra sala com o Mancini, com o presidente Leco e com o Raí. E lá ele colocou a ideia na mesa de que o Wagner Mancini seria não um auxiliar, mas sim um duplo comando no São Paulo para esse jogo contra o Palmeiras. Não colocando o Mancini na condição de assistente dele. O trabalho que o São Paulo fez, principalmente nas quartas de final, colocando os garotos indo muito bem, recuperando um pouco da confiança do time, o Cuca observou aquilo e trouxe o Mancini para perto. Então, assim, é claro que a escalação vai ser o Cuca que vai definir a palavra final, mas o Mancini vai ter muita liberdade para poder opinar, principalmente nesse jogo de semifinal. E assim vai ser até o final do Paulista, né? O São Paulo espera passar a final, vai continuar com essa dupla. Então é um comando duplo, é algo que partiu do Cuca e é algo que tem sido muito elogiado. Todas as atitudes até agora do Cuca dentro do São Paulo têm sido assim muito elogiadas aqui por todos nos bastidores, viu, André? Ô, Xará, e a gente quando a gente acha que a diretoria de São Paulo faz trapalhada, a gente fala, e quando a gente acha que manda bem, a gente elogia. Eu acho que foi uma grande sacada colocar o Cuca agora. Primeiro porque o São Paulo vai encarar um adversário que é dono do jogo quando a partida é na casa do Palmeiras. São 7 jogos e o São Paulo nunca venceu lá. 7 derrotas, nunca nem empatou. Você pode criar um fator novo, estrear Nunca nem empatou. Nunca nem empatou. Você pode colocar lá o ex-técnico do Palmeiras. Exatamente. Né? É um fato que pode criar ali alguma novidade na partida. E o principal, além disso, que é só uma questão muito subjetiva, mas o principal, o Cuca chega para o Campeonato Brasileiro. Muito mais do que o Campeonato Paulista, ele tem que começar a trabalhar. E para quem tem que começar a trabalhar, mão na massa, vai para o banco. Acho legal, primeiro a atitude do Cuca, né? De poder dividir com o Mancini, até como reconhecimento do trabalho que foi feito nesse período que ele estava afastado, entre aspas, né? Porque não dá para ficar afastado, né? Ele devia estar sabendo tudo o que estava acontecendo. Mas só esse comportamento dele, eu acho que já cria uma coisa diferente. E é lógico que você ter um cara que ficou 21 dias, né, André, na frente da equipe, com o que está chegando, sem o acompanhamento de campo, eu acho que isso pode ser fundamental, até para
para dar as dicas, né? De como se comporta, como fez, a recuperação dessa molecada toda aí. Recuperação não. Confiança, Na verdade, né? Deu confiança. Essa molecada aí que mudou um pouco a cara desse São Paulo agora. E isso pode ter uma influência muito positiva no jogo com o Palmeiras. Mas você falou de molecada, eu tô muito impressionado. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado para falar de um jogador tão jovem. Mas eu tô muito impressionado com o Antony. Mas eu acho que todo mundo, né? Maturidade, né? Mas todo mundo, né? Ele é um jogador que, pela pouca idade, parece que ele tem maturidade, ele sabe o time certinho de fazer as coisas dentro do campo. E não tem medo, né, Júnior? Não, ele vai para dentro. Vai pra dentro. Não adianta querer Não tem medo, né? Exatamente. André. Se der pancada nele, se for pra cima, aí que ele vai mais ainda. Fala, Xará, estamos rodando imagens. Nem foi a melhor partida dele com a camisa do São Paulo, mas talvez tenha sido o maior jogo, né? E diante desse jogo, ele foi de novo o melhor do time, meu caro. Diga lá, Xará. Não, e o curioso é que se você pegar o trabalho do Cuca em 2016, o que ele fez? Ele tinha um garoto muito promissor no Palmeiras, que era o Gabriel Jesus, que já tinha todo um cuidado em cima dele, que era um garoto que não tinha medo, que partia para cima, e depois virou o que virou, jogador de Copa do Mundo, e foi para o Manchester City de Guardiola. Eu ouvi aqui dentro a seguinte comparação. Olha, o Cuca, se você entregar garotos de qualidade e que tenham confiança, o Cuca sabe trabalhar esses garotos. E até citaram um exemplo do Gabriel Jesus. Olha, o Cuca pode fazer com o Antony o que ele fez com o Gabriel Jesus no Palmeiras. O Palmeiras é campeão brasileiro, o Gabriel Jesus jogando muita bola, e o próprio Gabriel Jesus, até em entrevistas na seleção brasileira, sempre citando o trabalho do Cuca e do Oswaldo de Oliveira. Então, por que não fazer isso de repente com o Antony? E a promessa da diretoria do São Paulo, nessas conversas com o Cuca, é que não vai se desfazer de nenhum jovem jogador. Pelo menos essa é a promessa. O São Paulo vai fazer todos os esforços para manter Lisieiro, para manter Antony, para manter Luan, o Igor Gomes, que é outro também vem sendo muito elogiado pelo Cuca. Então, assim, o Cuca já deu a letra também, já tem falado por aqui, ó, quero trabalhar com esses garotos, quero rejuvenescer o elenco. Essa faz parte do projeto Cuca quando ele assume o São Paulo. E o Antony não sabe que já está faltando vaga para a Copa de 2026. Vinícius Júnior, Rodrigo, David Neres, Paulinho. Já está faltando vaga para a Copa de 2026. E aí o futebol brasileiro insiste em revelar jogador, ano após ano. Eu acho que o Antony é um jogador impressionante. Tem um negócio dele, que eu fiquei vendo no sábado, maestro, tentar explicar assim para os craques aqui. Ele está vindo para um lado, de repente ele dá uma parada para dar uma inversão de jogo, né? Ele vem aqui, pá, ele dá uma parada e clareia todo o outro lado e ele toca para lá. É uma coisa que com a idade dele me deixou impressionado, cara, essa visão de jogo. Eu falei da questão da maturidade futebolística, né? Como o cara vê o jogo, como ele lê o que está acontecendo no jogo, né? Além de driblar. Não, isso aí o drible eu acho dele, aquele futebol moleque que se chamava, né? Ele é um dos exemplos daquele antigo futebol moleque, que vai para cima. E objetivo, né, mano? Não objetivo, não tem negócio de drible para trás, não. Né? Você vê, ele tem o jeito dele de quem jogou futebol de salão, futsal, durante muito tempo, né? Porque aquela habilidade que ele faz com a perninha, e quem estiver marcando não sabe para o lado que ele vai fazer. Exatamente, ele não sai para um lado só, ele sai para os dois lados. Ele tem uma mobilidade com a mesma facilidade. Absurda. E outra coisa, a questão de entrar no time no momento mais conturbado do ano. O São Paulo, aquele liquidificador ligado, né? Aí você bota um menino desse para dar uma resposta, confiando que talvez ele pudesse dar uma titubeada. E ele, a cada jogo, mesmo com a turbulência inteira do time do São Paulo, com o bastidor que ferve, o moleque vai se destacar. E mesmo naquele momento, ele foi bem. Ele foi um dos jogadores que se salvaram daquele momento. Tanto que ele entrou no time e não saiu mais. Exatamente. Né? Tanto que o Mancini pedia toda hora, joga no Antony, joga a bola no Antony. Cara, e eu lembro das conversas que a gente teve aqui naquele programa É Campeão, da Copa do Mundo de 2014, quando a gente tinha o Passarella, o Cannavaro, o Beckenbauer da Alemanha participando, Capita, um grande Capita, o Lothar Matthaus. E ali o papo girava muito em torno de escola, estilo de jogo. E eles, os estrangeiros, olhavam pra gente e falavam assim, o que diferencia o futebol brasileiro dos demais são os dribladores. Quando vocês perdem
os jogadores que driblam, vocês ficam muito parecidos com o resto do mundo, vocês perdem o diferencial do Brasil. E desde então eu concordo 100% com essa tese. A gente tem grandes jogadores hoje, grandes jogadores. Tá vendo o Bem Amigos de ontem? Ô Galvão, eu não acho que a gente esteja tão mal assim. Tem bons jogadores espalhados pela Europa, mas tem poucos dribladores no futebol brasileiro. Mas eu se preocupo muito com a tática, Rizek. Aí, às vezes, você tem um grande jogador, concordo com você, nós temos grandes jogadores sim, jogadores de qualidade. Só que quando se preocupa, se fala tanto de tática, de marcação, de fechar, de posicionamento, você tira do jogador a qualidade dele. E quando você tira do jogador a qualidade que ele tem, que é de ir para cima, que é de fazer, que é de quebrar as linhas, como se diz hoje, que a gente sempre falava, vai para dentro, dribla porque é o seu jeito de jogar. O Bebeto, ontem também acompanhei, o Bebeto disse isso. Quando você tem um atacante que ele é cobrado mais em marcação do que de ataque, você perde o jogador. Mas, por exemplo, se você olhar o David Neres, como ele joga no Ajax, ele não perdeu nada disso. Ele não perdeu nada disso. Talvez até se você cair num clube, cair com um treinador que te estimule a fazer isso, sem deixar que você tenha a sua responsabilidade tática. Quando você tem mais responsabilidade tática, aí realmente... Eu acho que a gente revelou jogadores menos dribladores nos últimos anos. O Neymar talvez... Não, eu acho que a questão... seja o único hoje, grande jogador. O tema ontem do programa, quando o Galvão puxou, é a questão mais do protagonismo, né? Porque você teve seleções que você tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká... Sim, não, esquece. Esses caras foram realmente grandes protagonistas nas suas equipes e nas maiores equipes da Europa. Hoje você tem talvez só o Neymar, mas você tem jogadores importantes, como é o William, que está há bastante tempo no Chelsea. Firmino, diversos jogadores. Não no nível desses caras que durante muito tempo, inclusive, ganhando o troféu de maior jogador do mundo. Essa geração teve Kaká, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, 3 melhores do mundo, né? No mesmo time. Aí, duro, né? Fora Roberto Carlos, Adriano. Mas hoje, vendo o Antony jogar, eu me animo com a safra dos dribladores. Antony, Vinícius Júnior, tomara, vida longa. Everton do Grêmio, né? Everton do Grêmio. Vida longa esses dribladores. Vida longa. Xará, mais alguma informação? Quais são as últimas daí, hein? Mais uma. Tenho duas, sim, André, e até mesmo na questão da diretoria do São Paulo, né, tão criticada, e está tendo uma questão de um entrosamento muito grande do Cuca com a diretoria, principalmente o presidente Leco, né? O presidente Leco tem conversado muito com o Cuca por telefone, eles têm debatido muito a questão do que acontece no dia a dia do São Paulo, e para deixar isso bem claro com exemplos, ao conversar com o Alexandre Pato e aceitar a vinda do Alexandre Pato, que era um desejo principalmente do presidente, o Cuca coloca as condições. Olha, eu quero os reforços, eu quero os jogadores que eu pedi. E já chega... Praticamente no dia seguinte à apresentação do Alexandre Pato, a gente já tem a confirmação do Tietê, que é um jogador que o Cuca pediu muito. É um jogador que amanhã, por exemplo, vai ser apresentado aqui no CT e tem todas as características que ele necessita, que ele pedia para esse time, para renovar esse time do São Paulo e dar mais velocidade. É claro que tem os garotos muito bem, mas aí você coloca também na conta o fato do Tietê ser um jogador de confiança do Cuca, um cara que joga em várias posições e que foi campeão brasileiro com ele no Palmeiras, né? Beleza, meu caro. Algo mais com o André Hernan? Não. Agora deu ou tem mais alguma informação? Eu tenho uma última aqui, hein? Não, tem uma última que é importante, que até hoje pela manhã, ontem à noite, ela estava um pouco mais quente. Foi oferecido ao São Paulo o Pedro Rocha. Pedro Rocha, que foi muito bem no Grêmio e está no futebol da Rússia, o Lokomotiv. Foi oferecido por empréstimo, o São Paulo pagando um valor, um pouco mais de 1 milhão de euros, e um salário que é um pouquinho acima do teto do São Paulo. Então o São Paulo, claro, evidentemente, analisou, conversou internamente, trata-se de um nome importante, mas a resposta que o São Paulo quer dar, principalmente para o torcedor, é de responsabilidade financeira. O São Paulo fez grandes investimentos no começo do ano e teve que se desfazer de jogadores importantes. Trouxe o Hernanes, trouxe o Alexandre Pato, agora o Tietê. Então, nessa posição, é óbvio que o São Paulo gostaria de ter um jogador como o Pedro Rocha, mas tem os garotos, tem o Antony, tem o Elinho, tem o Pato que está chegando agora, tem o Birubiru também, que é uma aposta do São Paulo. Então, o São Paulo não dá andamento nesse negócio no momento, porque quer ter responsabilidade financeira, parte também muito do que a diretoria tem conversado, principalmente com o Cuca, viu?
Valeu, Xará. Agora eu vou fechar a janela mesmo. Um grande abraço para você e até a próxima aqui no Seleção.